Aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto, salva, seu corpo lá na cruz. Ele levou. Aleluia. Cante comigo. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cante, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cante pra sempre, pra sempre exaltado. Ele é exaltado, ele é adorado, digno de ser engrandecido nessa noite. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Só a igreja cantando. Cantamos aleluia. Cante. O Cordeiro venceu.
adoramos para sempre, Deus. Para sempre exaltado é. Exaltado, Deus. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Cante mais uma vez, para sempre, para sempre exaltado. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Que exaltação ao Senhor Deus. Diga-ne ao Cordeiro, cante. Diga-ne ao Cordeiro, ele foi morto. Santo, santo ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Levante suas mãos e declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te declare santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Tu és santo, Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És todo para mim e eu te
Vamos cantar só nossas vozes. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Com a criação eu canto. Aleluia. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno de receber toda adoração. Aleluia. Aleluia. Glória tem. Amém. E você Chama as crianças para nós liberarmos. Pensa num homem abençoado, irmãos. Pastor Jonas é um amigo como você, viu, Pastor Jonas? É aquele pastor que a gente conversa, toma café e bate papo também. Esse aqui é uma bênção. Pastorzão, que prazer ter o senhor aqui, viu? Não só o senhor, como também a família. Para nós é uma honra. Amém, igreja? A igreja está feliz? Se coloque de pé, irmão. Vamos orar, né? Em nome de Jesus. Vou pedir ao presbítero Jair fazer uma oração pelo pastor Ebenezer. Vem cá, Jair. Ele vai estar pregando para nós, ministrando. Pastor, o senhor fique à vontade. O senhor está em casa, tá bom, querido? Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Assim diz o Senhor: assim como as águas descem no jardim do Éden, assim as palavras do Senhor que vêm sobre ele, que vêm sobre a igreja, para que ela cresça e floresça. Assim, Senhor, que as suas mãos sobre ele, Senhor, esteja sempre. E que a palavra de hoje, Senhor, venha penetrar nos corações de cada um nesta noite, como a água viva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Quero dizer a todos que é uma grande honra estar na comunhão dos irmãos nesta noite. Minha mãe e eu já tivemos o grande privilégio de estarmos aqui várias vezes. Também Toninho e Ruth, meus tios, estiveram aqui por ocasião de um estudo muito edificante que nós tivemos aqui sobre depressão. Então foi um estudo muito bom. E é uma honra, pastor, é uma honra, uma alegria estar aqui. Também tivemos o privilégio ali na Igreja Batista Bela Vista, durante o meu ministério ali, por 2 vezes, tivemos o pastor André Dutra ministrando a palavra do Senhor para o nosso coração. Estamos aí no final de mais um ano e o Senhor tocou em meu coração para trazer uma palavra sobre o nosso caminhar, a nossa peregrinação por este mundo e também em perspectiva daquilo que Ele está para realizar nas nossas vidas. E um dos textos que o Senhor colocou em minha mente, em meu coração, é o Salmo de número 90. Abra sua Bíblia neste Salmo e nós vamos considerar esta passagem. Salmo de número 90 é a oração de Moisés, na verdade, cronologicamente, é o primeiro salmo que foi escrito. É um salmo estupendo, maravilhoso. E Moisés ora ao Senhor nos seguintes termos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente,
são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Moisés está para entrar, aliás, ele não entra, não é? Mas ele está nas imediações de Canaã, terminando a sua trajetória longa de 40 anos pelo deserto. E ele olha toda aquela experiência, desde aquela magnífica que ele teve com Deus, quando o Senhor o chamou, naquela sarça ardente que não se consumia. O chamou para guiar o seu povo pelo deserto, com esse propósito de cumprir a promessa que fizera a Abraão com respeito à sua numerosa descendência, o povo de Israel. E agora Moisés olha todo o trajeto percorrido e começa a identificar a ação de Deus em todo esse percurso, e ele faz alguns apontamentos fundamentais sobre, em primeiro lugar, quem é Deus. E ele faz então uma descrição dos elementos constituintes revelados do caráter e da natureza de Deus, dos atributos de Deus. E ao mesmo tempo em que ele faz essa descrição, ele também agora, mais do que nunca, conhece o caráter efêmero da natureza humana. Ele conhece muito melhor agora a si próprio e também o povo, e faz também uma descrição contrastante com a grandeza de Deus. Ele contrasta os elementos da natureza humana, da estrutura contingente de todo ser humano, e graça sobrenatural de Deus na sua natureza infinita e a fragilidade do ser humano conflitam nessa interação e nessa relação, dessa trajetória que eles tiveram com o Senhor pelo deserto, e como consequência desta tensão entre tese, o que Deus é, e antítese, o que o homem é, surge então uma síntese. Resulta-se numa síntese. O verso 11 é o ápice, quando ele faz uma transição numa pergunta retórica, quando ele diz: quem conhece o poder da tua ira e o furor
da tua indignação? E agora então ele parte para uma síntese quando ele diz os elementos imperativos, numa súplica de elementos imperativos. Verso 12, ensina-nos. Verso 13, volta-te. Verso 14, sacia-nos. Verso 15, alegra-nos. Verso 16, apareça. E verso 17, seja sobre nós. Então, começando com esta oração de Moisés, que não poderia, creio eu, ser elaborada antes dessa trajetória. Seria pedir demais dizer que Moisés poderia compor essa oração antes da peregrinação toda pelo deserto. Ele não teria subsídios, ele não teria elementos suficientes para fazer em tanta profundidade e grandeza como ele faz aqui. E daí a gente já tem algumas lições, ou pelo menos uma grande lição. Na nossa trajetória com Deus, o elemento tempo é indispensável. Na nossa caminhada com Deus, não é possível pular etapas. Nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, por situações limites. E é nesse passar por situações limites que o nosso conhecimento de Deus é formado. É por isso que o conhecimento de Deus, que resultou na composição das Escrituras, não é um elemento teórico. Ele resulta da intervenção histórica de Deus na vida dos seus servos em situações muito difíceis. Portanto, se você estiver, e certamente passou, e se ainda estiver passando, por elementos limítrofes em 2024, e certamente passaremos também em 2025, estejamos certos de que eles são indispensáveis para termos uma comunhão mais profunda com Deus. Assim, no final dessa trajetória, Moisés, ele diz, em primeiro lugar, olhando para tudo aquilo que passou, ele diz: Senhor, tu tens sido. Essa é a base é essa. Ele não diz, e esse é um desafio muito grande para mim, como pastor, e também, portanto, como ser humano, e aliás, ainda mais como pecador, como limitado e pecador, é um desafio muito grande entender e me deixar fundamentar pela verdade do ser de Deus, e não pelos meus sentimentos, e não por aquilo que estamos sentindo, por aquilo que estamos passando, mas por aquilo que Deus é. Aliás, essa é a base. Quando Deus chamou Moisés para a obra, e que Moisés olhou o tamanho gigantesco e aos seus olhos até impossível do trabalho, ele disse: manda outro, eu não. Mas finalmente, depois de errar na primeira pergunta, Senhor, eu não sou ninguém. Talvez você esteja dizendo isso para Deus, olhando 2024, 2025, Senhor, eu não sou ninguém. Mas a segunda pergunta dele foi muito mais feliz, quando ele diz assim: qual é o teu nome? Quando ele diz: quem és tu? Em nome de quem eu me apresentarei diante do teu povo e diante de Faraó? Em nome de quem? Ou seja, quais são as minhas prerrogativas? Quem está comigo? Qual é o poder que me assiste nessa tarefa? E Deus então responde: diga para eles, o eu sou me enviou a vós. O eu sou. E agora ele está dizendo então: Senhor, tu tens sido. Ou seja, de fato, o Senhor disse que é, e de fato, eu posso perceber nessa caminhada, de todas as nossas falhas, de tudo aquilo que nós não somos, porque o elemento negativo daquilo que nós deveríamos ser,
é muito notório, mas além de tudo isso, pela tua graça, o Senhor se manifesta como aquele que permanece fiel. Tu tens sido o nosso esconderijo, o nosso refúgio. Vamos, queridos, em 2024 agradecer. Não porque fomos obedientes, ou porque fomos capazes, ou porque encontramos em nós alguma virtude ou algum merecimento, mas vamos confessar e declarar: Senhor, eu cheguei e estou chegando no final de 2024, porque o Senhor é. Porque tu tens sido. E como é que eu posso ter a certeza de que vencerei em 2025? É exatamente a mesma de 2024. Não sabemos o que nos reserva 2025, mas nós sabemos quem nos acompanha em 2025. Tu tens sido o nosso refúgio. Essa é uma tentação. A base do universo, e os filósofos até concordavam sobre isso, principalmente os grandiosos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, fundamentaram seu pensamento na realidade ontológica, ou seja, no ser em si. E a maior crise começou nesse mundo com a filosofia existencialista, que fundamentou não a ontologia, mas o existencialismo. Eu sinto, eu gosto, eu quero, eu estou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia simplesmente diz: Deus é. Muitas vezes não sentimos, muitas vezes não gostamos, aliás, muitas mesmo. Muitas vezes não vemos, mas saiba de uma coisa: o Senhor tem sido o nosso refúgio. E ele diz, segunda característica, antes que os montes nascessem. Queridos, Moisés ele faz realmente uma retrospectiva muito feliz. Ele está dizendo: Senhor, Tu és o nosso Deus, porque o Senhor é o Deus de antes. Isso é muito importante. Quem que vem primeiro na sua vida? A montanha ou o Senhor? Os problemas ou o Senhor? Eu me lembro aqui de Salmo 121, que diz assim: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor vem antes dos montes. Querido, antes de você está o Senhor. Antes dos seus problemas está o Senhor. O nosso Deus é o Deus de antes. É aquele que providencia. Providência significa aquele que vê com antecedência. Me lembro muito bem também de 1 Samuel capítulo 3, no chamado de Samuel, quando o autor de maneira muito perspicaz, ele faz uma leve menção que na verdade não tem um valor meramente descritivo, mas creio eu tem um valor teológico, quando ele diz assim: antes que a lâmpada do tabernáculo se apagasse, o Senhor chamou Samuel. A lâmpada que representava a presença de Deus. E a situação estava tão crítica que ela estava quase apagando. Mas antes dela apagar, o Senhor chamou. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor te chamou antes. O Senhor é o Deus eterno. Amém? Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus de antes. Ao mesmo tempo está contrastada a natureza humana. Agora Moisés ele olha também não apenas para quem Deus é, mas ele olha para dentro de si e olha para o povo conhecedor que era profundamente da natureza humana. Ele diz: Senhor, nós somos. Então ele diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: volvei, filhos dos homens. Ou seja, nós somos volventes. Nós voltamos ao nada. O ser humano pode crescer, ele pode se arvorar, se levantar, isso é natural e necessário,
mas ele tem que entender que hoje ele está, daqui 1 minuto, alguns segundos, ele não mais está. Ele volvei, filhos dos homens, reduz, e Moisés viu muito isso, na peregrinação, pessoas morrendo, e ele diz, voltem ao pó, filhos dos homens, e ele fala assim, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente. O ser humano é como uma folha seca jogada na correnteza de um riacho, que você com dificuldade acompanha com os seus olhos, e quando você vê, aquela folhinha já está lá na virada, e ela foi embora, e ela é arrastada pela correnteza. Ele diz, ele usa vários exemplos, ou são como um sono, nós colocamos a cabeça no travesseiro e piscamos, quando abrimos os olhos já estamos perdendo a hora. Esta é a nossa vida, é como um sono. E ele continua, são como a relva que floresce de madrugada viceja, fica bonita e floresce, à tarde murcha e seca. Por isso que não podemos basear a nossa vida em nós mesmos, nem nos seres humanos e nem neste mundo. Aí ele diz, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quem sabe aqui ele está se referindo à terrível experiência de Coré e companhia limitada, quando se voltaram contra Moisés, questionando a sua autoridade. E Moisés apenas disse, olha, o Senhor vai fazer alguma coisa diferente, e vocês vão tratar com Deus. E diz o texto que a terra se abriu, e todos eles foram tragados vivos. Quando ele diz aqui, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, mas também no sentido de que nós temos uma natureza pecaminosa, somos pecadores, e nessa interação com Deus, nesse relacionamento com Deus, nós também sofremos pelo fato da santidade de Deus, e nós somos pecadores. E quanto mais nos aproximamos de Deus, é um privilégio, porém mais sentimos a responsabilidade da santidade e de viver perto do Senhor. Quanto mais perto andamos de Deus, mais evidente ficam as nossas falhas, os nossos pecados. E nós consumidores, principalmente da graça, também somos consumidos pela ira do Senhor. Aí ele diz, puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Verso de número 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Mais uma vez se referindo a vários acontecimentos nos quais a ira de Deus se manifestou, e julgou e castigou o seu povo no deserto. E com base em tudo isso, nessa maravilhosa característica de Deus, dos seus atributos de perfeição infinita, e também contrastando com a fragilidade da natureza humana, Moisés não tem opção, e ele diz, verso 12, carências imperativas, ele diz, então, Senhor, já que os nossos anos se acabam tão rapidamente, somos consumidos pela tua ira, a nossa vida é tão fugaz, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração se torne sábio. Repita comigo esta oração: Senhor, me ensine a contar os meus dias. Ensina-me. Irmãos, se os irmãos pararem para observar, durante 2024, quantas vezes essa porta se abriu e você entrou, e aqui você ouviu deste púlpito
inúmeras mensagens que falaram o seu coração, recebeu muitos e muitos abraços, ouviu e cantou muitos louvores. Durante todo o ano de 2024, e ainda não acabou, estamos aí rumando para o final, mas o mais importante, antes que acabe, é você dizer: Senhor, não deixa eu fazer as coisas só porque eu faço. Não deixe as coisas serem só porque elas são assim mesmo. Não deixe o culto virar uma tradição na minha vida. Me ensina a contar. E aí, algo muito mais do que mero conhecimento vai acontecer. Eu vou me tornar sábio. Porque a sabedoria é algo que vem na alma e no espírito, muito mais do que na mente. A sabedoria transcende em muito os nossos conhecimentos teóricos e até mesmo experienciais. Sabedoria é algo que vem de cima. Ensina-me a contar. Cada experiência dessa que eu tive durante 2024, a fim de que o meu coração se torne o quê? Sábio. E eu posso ver aqui pessoas sábias, amém? Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que você está aqui não simplesmente porque você quer estar ou porque você não tinha outra coisa para fazer, mas porque você está aqui, porque o seu coração também necessita de sabedoria da parte do Senhor. Ensina-nos. Aí verso 13: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Volta-te. Não é que o Senhor está distante geograficamente, mas a ideia aqui: Senhor, volta a tua face para o teu povo. Nós queremos ver o teu rosto, simbolicamente falando. Queremos ver a tua face. Aqui eu me lembro daquela experiência logo no começo, quando o povo se dobrou diante de um bezerro de ouro, após experimentar libertação tão majestosa, tão grandiosa, os sinais no Egito, um mar inteiro ser aberto ao meio, o povo passar, e ainda para deixar claro que não era algo simplesmente de coincidência, o Senhor eliminou os inimigos ali mesmo no mar. E mesmo assim o povo se voltou para a idolatria, e Deus disse a Moisés: eu não vou junto com esse povo. Eu vou mandar um anjo e esse povo vai. Este anjo vai guiar o povo. E então Moisés disse: Senhor, se o Senhor não vai conosco, se o Senhor não vai conosco em 2025, se o Senhor não está conosco, se nós não temos o privilégio da graça do teu olhar sobre nós, se a tua face não está voltada para nós, nós não vamos arredar o nosso pé daqui. Não temos condições de dar um passo sequer sem a tua presença conosco. Volta-te a tua face de graça, o teu semblante de amor, de cuidado para conosco. Volta-te, Senhor. Até quando queremos experimentar o teu semblante gracioso, a tua presença, não simplesmente por causa da sua onipresença, mas aquela presença especial da tua graça, como uma noiva que tem o privilégio de sugar a mão do seu noivo. Volta-te, Senhor, queremos ver a tua face. E aí ele diz, verso 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui ele está se referindo muito provavelmente ao maná, que todo dia de madrugada, toda madrugada, o Senhor enviava um maná que caía nos arraiais do povo, e o povo ia ali e recolhia aquele maná e se saciava com aquele pão que desceu do céu, que era uma prefiguração, e nós só vamos saber disso lá em João, quando ele diz: não foi Moisés que vos deu o pão, mas o meu Pai, e esse pão sou eu, o pão do qual vocês precisam comer ou crer
nele, participar. Sacia-nos. Moisés está dizendo: Senhor, embora agora não vamos mais precisar de maná, literalmente falando, porque vamos entrar numa terra onde mana leite e mel. Vamos entrar numa terra deleitosa, uma terra próspera, mas tão certo como precisávamos deste pão, do teu maná no deserto, precisamos da tua palavra na terra prometida. Se nós entrarmos para um período de prosperidade em 2025 e não atentarmos para a nossa dependência do maná, teremos uma vida pobre e sem sentido. Que nenhum bem deste mundo, porque a terra prometida foi uma bênção extraordinária que Deus deu ao seu povo. O problema é que o povo esqueceu-se do Senhor nessa terra, mas assim, esqueceu-se mesmo. Esqueceu-se mesmo do Senhor, da sua palavra. Querido, precisamos de uma palavra renovada da parte do Senhor sobre a nossa vida, amém? Que todas as manhãs de 2024, no finalzinho de 2025, você possa entender e chegar aqui e compartilhar com pessoas, de ouvir a palavra do púlpito, ouvir a palavra enviada ao seu coração, que hoje chega até você com tanta facilidade, mas entenda, este é um maná fresquinho do Senhor. Que você possa se redebruçar sobre a palavra e ouvi-la e ter a sua vida renovada e sentir que você depende do maná para você viver. O maná não é uma sobremesa, o maná é refeição essencial. O maná é refeição indispensável para a nossa vida. É interessante que o maná, quando ele era guardado, simplesmente quando ele era estocado por parte daqueles que não criam, ele virava bicho, apodrecia. Da mesma forma, uma palavra meramente estocada no seu coração, uma palavra amontoada, uma palavra na prateleira ou gravada no seu celular, não surtirá os efeitos e pode até trazer grandes problemas para a sua vida, se você entende que tudo que precisa fazer, e se eu entendo, nós entendemos que tudo que precisamos fazer é gravar uma mensagem que foi transmitida, mas precisamos comer esta palavra, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: coma a palavra. Verso 15: alegra-nos, Senhor, por tantos anos quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, se referindo aos flagelos lá do Egito, do período da escravidão, e também as turbulências do período do deserto. Ele diz: Senhor, alegra-nos. O Senhor é aquele que nos alegra, amém? E Ele nos alegra principalmente pela sua presença. Começa por aí, porque na tua presença, diz o salmista, há abundância de alegria. E eu louvo o nome do Senhor, porque nesta igreja existe assim muito forte a alegria do Senhor, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. Desde a primeira vez, pastor André, que cheguei aqui com a minha mãe, com o Toninho, com a Ruth, nós fomos abraçados. Os irmãos nos cumprimentaram, os irmãos nos saudaram, e eu vi no rosto dos irmãos uma alegria, e na verdade eu vi no rosto dos irmãos a face de Jesus, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: vejo Jesus em você. Alegria. Quantas vezes, irmãos, a gente fica triste, e a gente fica mesmo, porque nós não somos imutáveis. Nós sentimos a pancada, nós sentimos. Lá no trabalho, em casa, as coisas não caminham muitas vezes da maneira como precisava. Enfermidades nos assaltam, vêm de uma hora para outra, se desenvolvem em nós, nós lutamos com remédios e tantas outras coisas. Sofremos o problema do desemprego, sofremos o baque. Mas aí, quando nos reunimos com os irmãos, o nosso coração se enche de alegria, amém?
Deixa a alegria do Senhor fluir, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixa fluir, querido. Deixa fluir, querido. Aos teus olhos apareça as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Senhor, Moisés está dizendo: nós queremos ver, nós precisamos ver, que aos olhos dos teus servos apareça as tuas obras. Começa a olhar para tudo que Deus fez na sua vida em 2024, amém? Começa a olhar para a sua vida individual, para tudo aquilo que Deus realizou com você, na sua formação, no seu estudo, no seu trabalho. Olha quantas portas Ele abriu diante dos seus olhos, inclusive algumas nas quais você não acreditou. Mas como Paulo diz aos Filipenses, Ele faz abundantemente além, muito mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Começa a identificar e começa a agradecer e a testificar e dizer: olha, já no mês de janeiro de 2024, fevereiro, março, abril, maio, olha, Deus veio atuando, e Senhor, eu te louvo por todas essas obras. Sim, as obras de Deus aparecem. Senhor, mostra coisa difícil na vida daqueles que recebem as bênçãos de Deus, mas não celebram. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vamos celebrar. Vamos celebrar. Apareça. Obrigado, Senhor, pela conversão do meu cônjuge. Obrigado pela conversão do meu filho, dos meus parentes. Obrigado por este trabalho. Tantos que ficaram sem emprego, mas o Senhor me preservou. Senhor, eu te louvo. Senhor, tão claro e ainda mais claro do que eu posso ver aqui, os elementos físicos. Vejo no meu coração as tuas pegadas e a força da tua mão. Eu vejo as tuas obras. Comece a entender que diante de você em 2025, a mão do Senhor vai te acompanhar e grandes obras de Deus vai acontecer em 2025 na sua vida, amém? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: grandes coisas te esperam em 2025, porque o Senhor está com você. Diga para ele. Irmãos, aonde o Senhor está, as suas obras se manifestam, amém? Aonde o Senhor está, as suas obras se manifestam. Mas o que Deus vai fazer? O elemento bom é esse: eu não sei. E você também. Mas vai, amém. O elemento bom é esse, o fantástico é: eu não sei, mas eu sei o seguinte: Deus é Deus de grandes obras, amém? Ah, mas o país está de uma forma. Deus é Deus de grandes obras, amém? E Ele vai operar. Apareça, Senhor, e finalmente seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Aqui Ele está se referindo àquela nuvem que acompanhava o povo de Deus na peregrinação do deserto. Uma nuvem que durante o dia filtrava os terríveis raios solares, o calor do sol, amenizava sobre o povo de Deus, e à noite se transformava numa coluna de fogo que aquecia o povo e estava sobre o povo. Era uma graça de efeito duplo: ela refrigerava e ela aquecia. A mesma graça, querido, sobre você está a mão do Senhor, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: sobre você está a graça do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Seja sobre nós esta graça. Seja lá o que vier sobre a sua vida, antes de chegar em você, passa pela graça de Deus, amém? Antes de chegar em mim, antes de chegar em você, passa pela permissão de Deus. Passa pela soberania de Deus, de maneira que Deus vai filtrar isto na soberania dele, de tal maneira que Ele vai permitir chegar até você algo que Ele já preparou e tem um propósito para a sua vida. Porque sobre você, e você nunca está sozinho. Diga a pessoa que está ao seu lado: você nunca está sozinho. Sobre nós está a graça do Senhor.
eu sou tão frágil, mas muito frágil mesmo. E eu só não sou destruído e consumido, e cada um de nós também não o somos, porque sobre nós está a graça do Senhor. E quantas coisas terríveis poderia ter nos acontecido em 2024, mas não aconteceu, porque a graça de Deus não deixou. A graça de Deus segurou, querido, segurou. Deus desviou, Deus te capacitou, Deus filtrou, de tal maneira que se é de dia, Ele filtra o calor, e se é de noite, Ele aquece. Pode ter certeza, a graça de Deus, como diz Paulo, ela é multifacética. Ela tem muitas formas, e ela se manifesta sobre nós, ela é sempre graça. E Ele diz finalmente, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus é aquele que confirma, amém? O que é que nós temos que fazer em 2024? Nós devemos, conforme diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós devemos confiar e entregar. Deus é aquele que confirma. Mas pastor, ainda tem alguns pedidos de oração, ou talvez até muitos, que o Senhor ainda não atendeu. Coisas que ainda não aconteceram. Querido, Deus é aquele que confirma, amém? Deus vai confirmar a obra e vai continuar confirmando a obra das suas mãos sobre você e sobre nós. Em 2025 será um tempo especial, será um tempo de revelação da parte de Deus, porque nós teremos confirmado a sua presença, e Ele vai confirmar as suas bênçãos, a sua maravilhosa graça sobre nós em 2025. Não estamos aqui por acaso. Ele não nos chamou sem um motivo. Ele chamou para fazer de nós o mesmo que fez com Israel e tem feito, um povo no qual a sua graça é revelada. E este bairro do Jardim Amanda e a cidade de Hortolândia, do estado de São Paulo, e o Brasil e o mundo vão nos conhecer como povo confirmado do Senhor, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você está confirmado em nome de Jesus. Deus é aquele que confirma, sim Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Tudo aquilo que sofremos, as lágrimas que você verteu em 2024 e tudo aquilo que vamos passar em 2025, nada disso foi em vão e não será. Tudo isso será confirmado, será comprovado e usado por Deus para forjar em nós aquela pessoa que o Senhor em Cristo idealizou, que manifesta e manifestará a sua incomparável glória. Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar esta igreja, ó Pai, Igreja Batista do Amor Ágape. Ó Deus, da unção Ágape. Senhor, abençoa, continua abençoando o teu servo, o pastor André, o pastor Jonas. Ó Pai, abençoa todo esse ministério, esses irmãos. Continua, Pai, derramando a tua graça. Que seja sobre nós neste final de ano, em 2025, a tua graça sobre nós. Confirma a obra das nossas mãos, derrama a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Amém, querido. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, irmãos. Eu estou maravilhado do que Deus fez aqui esta noite, viu? Hoje foi um banquete espiritual para a nossa vida, irmãos. Foi um banquete espiritual. O pastor destrinchou aqui o Salmo 90 aqui. Eu vou te dizer, viu? A gente sabe que a gente acaba elogiando sim o pregador, o pastor. E a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, irmãos. Mas é claro, o pastor Ebenezer é um professor de teologia, é uma pessoa aplicada na vida, na oração.
E nós somos muito agraciados, irmãos, por uma mensagem maravilhosa, viu? Eu fiquei ali só saboreando, irmãos, só saboreando. Pastor Jonas, cada palavra, pastor Jonas olhava para mim assim e confirmava como Deus estava tratando a nossa alma, irmãos. Pastor Ebenezer, Deus abençoe sua vida, pastor. Gratidão pelo Senhor, por essa disposição que o Senhor teve de estar conosco nesta noite, não é? Irmãos, e olha que nós estamos cansados do dia, não é? Mas se o pastor ficasse aqui até 10 horas, eu ficaria aqui ouvindo ele aqui com maior alegria, pela forma como Deus falou conosco. Amém? Quem está feliz? Glória a Deus. Pastor Ebenezer, essa casa está sempre aberta para o senhor. Esse púlpito aqui está sempre à sua disposição, viu? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Irmã Maria, irmã Ruth, irmão Antônio, que prazer recebê-los novamente esta casa. Sejam sempre bem-vindos, tá? Esses dias eu fui almoçar lá na casa da irmã Maria, irmãos. Pensa no... Aqui não é só banquete espiritual, não, é banquete, irmão do céu. Eu fui ali recebido com a minha esposa como se fosse um príncipe, irmãos. Aí, ô glória. Aí, ó. Mas do jeito daquele banquete era só para mim mesmo, viu? Tá devendo. Sim. Mas pensa num dia maravilhoso, irmãos. Foi aniversário da irmã Maria. E eu fui muito ali abençoado por esta família. Espero voltar lá de novo, viu, irmã Maria? Qualquer coisa eu levo o pastor Jonas de Chaveirinho comigo. Amém, queridos? Quem vai feliz para casa desta noite? Que coisa boa, né, irmãos? Domingo tão abençoado. E hoje a noite termina com chave de ouro dessa forma, hein? Que coisa maravilhosa, né? Amém? Lembrando, irmãos, esse mês de dezembro nós estamos... Senhor, obrigado. Eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, da forma como o Senhor expressou este amor para conosco, por meio de tudo aquilo que o Senhor realizou, Senhor, neste dia, o batismo, a confraternização, como também, Senhor, este culto tão maravilhoso, tão leve, tão agraciados fomos, Senhor, pelo teu Santo Espírito que se moveu entre nós, Senhor, nos trazendo paz, nos trazendo, Pai querido, entendimento, nos alimentando por meio da ministração da palavra, das canções. Senhor, obrigado pela vida do pastor Ebenezer, que nos abençoou, Senhor, com esta pregação tão maravilhosa, Senhor. Nos leve em paz, dê-nos uma semana de bênção, de paz, Senhor, aqueles que vão enfrentar